Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia, olha, bem provocadora. Já parou para pensar o que acontece se a gente pega um termo super comum do nosso dia a dia, do mundo das compras, e aplica ele a algo tão, mas tão profundo quanto a fé? Pois é, o que uma palavra como cashback tem a ver com a nossa vida espiritual? Parece estranho, né? Mas é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. Vamos juntos desvendar essa analogia e ver onde ela nos leva. Bora lá! Mas calma lá, para a gente entender a analogia, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o conceito por si só. Afinal de contas, o que é esse tal de cashback? E por que todo mundo fala disso hoje em dia? Bem, a tradução literal já entrega o ouro, né? Cashback é dinheiro de volta. É uma estratégia que nasceu lá nos Estados Unidos nos anos 80 e que virou uma febre aqui no Brasil mais recentemente. A ideia é bem simples. A pessoa faz uma compra e depois recebe uma parte daquela grana de volta. Então, como é que funciona na prática? É super direto. A gente paga o preço cheio por um produto ou serviço e, um tempo depois, uma porcentagem daquele valor volta para a gente. É como se fosse um prêmio. E aqui está o pulo do gato. É uma recompensa, não é um desconto que a gente vê na hora da compra. Parece um detalhe bobo, mas essa diferença é crucial. E é aí que a coisa fica interessante de verdade, porque o sucesso do cashback não é só uma questão de economizar uns trocados. O negócio é muito mais fundo, mexe com a nossa psicologia, com o nosso cérebro. E é para entender isso que existe o neuromarketing, né? Uma área que estuda justamente como a nossa mente funciona na hora de consumir. Funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa. Quando a gente compra algo que quer, ele libera dopamina, sabe? Aquele neurotransmissor ligado à sensação de prazer. O cashback, então, funciona como uma segunda onda desse prazer, uma recompensa extra que chega depois. Isso reforça aquele comportamento de compra e, claro, cria uma lealdade com a marca. É uma jogada simples, mas psicologicamente genial. Ok. Agora que a gente entendeu a mecânica do cashback, o material que a gente está analisando faz uma curva, e uma curva bem ousada. A pergunta que fica é, como essa lógica, essa mentalidade de eu faço isso para receber aquilo em troca, acaba se infiltrando na nossa espiritualidade? Olha só que profundo. O sociólogo Zygmunt Bauman, um pensador super importante, já falava sobre isso. Ele dizia que na nossa sociedade de consumo, a gente corre o risco de transformar tudo em mercadoria, até as pessoas e os relacionamentos. A nossa identidade, segundo ele, pode acabar sendo definida pelo que a gente compra e não por quem a gente é. Pesado, né? E acredite se quiser, essa ideia de buscar uma relação de troca não é de hoje. A fonte da nossa análise traz essa passagem do Evangelho de João que é cirúrgica. Basicamente mostra a tendência humana de buscar o divino não pelos sinais, pelo significado mais profundo, mas sim pelo benefício imediato. Pelo pão, sabe? Pela recompensa palpável. O material que estamos estudando usa como exemplo o que se chama de teologia da prosperidade. A ideia central nessa visão é que as bênçãos materiais, como dinheiro e saúde, são o principal sinal do favor de Deus. Então, os atos de fé, como ofertas e orações, podem acabar sendo vistos quase como um investimento. A pessoa faz a sua parte esperando um cashback divino, um retorno material como prova de que está tudo certo. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando a prosperidade não chega? E quando a doença continua ou o emprego não aparece? Segundo a análise, esse modelo de fé transacional pode ser bem perigoso. Ele pode levar a uma frustração imensa, a uma crise de fé e até a um sentimento de abandono. É aqui que a nossa análise vira o jogo completamente. A gente vai entrar agora numa proposta que inverte essa lógica de cabeça para baixo. O texto nos apresenta uma outra maneira de enxergar a recompensa, a verdadeira moeda do que a Bíblia chama de reino de Deus. E para explicar essa inversão, a fonte usa uma pequena parábola, uma historinha. Pensa assim, um visitante entra no ateliê do maior artista que já existiu. E no momento de descuido, ele esbarra e quebra uma estátua. Uma peça que, à primeira vista, parecia ser só de argila, mas que tinha um valor que não dá nem para calcular. No desespero, ele tenta juntar os cacos, mas só piora tudo. E quando ele vai conversar com o artista para acertar as contas, vem o choque. A dívida por aquela obra-prima é tão absurdamente alta que é impossível de pagar com dinheiro. O preço, na verdade, é a vida do próprio visitante. Mas aí, o filho do artista entra em cena, e num gesto de pura misericórdia, ele se oferece para pagar a dívida no lugar do visitante. Ele entrega a própria vida para que a conta fosse paga, a justiça fosse cumprida e a dívida finalmente zerada. E é aqui que a analogia se fecha de um jeito espetacular. Vamos comparar.
O cashback do mundo é uma recompensa que a gente ganha por uma conta que nós pagamos. Já o cashback do reino, segundo a análise, é o exato oposto. É um benefício, uma recompensa que a gente recebe por uma dívida que outra pessoa pagou por nós. Tá. Então, se a recompensa divina não é um retorno sobre o investimento da nossa fé, o que ela é afinal? Qual é, de verdade, esse tal cashback do reino que o texto propõe? A resposta, segundo a fonte, começa por entender que o prêmio principal não são os tesouros aqui da terra. Sabe, coisas que a ferrugem e a traça corroem e que, pior ainda, podem acabar aprisionando o nosso coração. O foco, então, se desloca para outro tipo de riqueza. E essa recompensa tem duas partes. A primeira delas, a gente já pode experimentar hoje, agora. É uma mudança que acontece por dentro. Uma transformação do nosso jeito de ser que nos dá um tipo de paz, de riqueza, que dinheiro nenhum compra. O texto descreve isso como descanso para a alma. Pensa nisso. É a liberdade daquele medo constante, da ansiedade. É ter um coração mais leve, mais humilde. É, como a fonte diz, um coração que foi transformado e que agora consegue caminhar pela vida de um jeito mais leve, mesmo no meio das dificuldades. E a segunda parte dessa grande recompensa? Bem, essa é uma promessa para o futuro. Uma promessa que, na verdade, enche o nosso presente de esperança. É a certeza de um destino final. A conclusão da análise é que o cashback supremo, o prêmio final, é justamente essa promessa, a presença eterna. Veja bem, a recompensa não é receber coisas, mas receber alguém. É a presença dele. Essa, segundo o texto, é a esperança definitiva, o verdadeiro e maior tesouro. E a gente termina com essa provocação para levar para casa. A gente vive numa cultura que o tempo todo nos ensina a pensar em termos de custo e benefício, de o que eu ganho com isso. Diante de tudo isso, a análise nos deixa com uma pergunta: onde é que está o nosso verdadeiro tesouro? O que, no fundo, é o que mais valorizamos? Fica aí a reflexão, a gente se vê na próxima.